Fundação Logosófica, em prol da superação humana. Olá! Um dos pontos importantes da pedagogia logosófica é que os alunos sejam estimulados a levar para a prática o que eles têm aprendido dentro do colégio. Hoje nós estamos aqui com a professora Alessandra Bento, que tem desenvolvido um trabalho interessante com os alunos, exatamente para que eles experimentem o que têm aprendido dentro da escola. Bem-vinda, Alessandra. Obrigada. Alessandra, qual é o projeto que você está desenvolvendo com os alunos do 8º e do 9º ano para que eles sejam aí incentivados a levar na prática esse aprendizado? Bom, há 2 anos a gente faz uma viagem de encerramento assim, para o 9º ano, uma viagem de formatura para os Estados Unidos ou para o Canadá. E essa viagem tem me trazido assim, muitas alegrias, porque eu consigo ver de fato a pedagogia logosófica sendo aplicada, assim, na verdade sendo usada por eles. O dia a dia na sala de aula às vezes é muito cansativo, porque como eu já havia falado anteriormente, é muito complicado você ter que falar toda hora a mesma coisa e você às vezes não conseguir ver o resultado imediato disso. E quando a gente faz essas viagens é muito interessante porque a gente consegue ver no dia a dia o que eles têm aprendido aqui e a sementinha de cada professor florescendo. Então, isso é muito interessante. Na viagem que a gente fez ano passado ao Canadá, a gente foi num grupo de 9 alunos. E aí, quando a gente chegou à universidade, porque a gente fica numa universidade que recebe esse summer camp, né? Então recebe alunos de todo o país, né? De todos os países, na verdade, vários alunos tinham ido sozinhos. E aí foi muito assim, interessante como ao longo da viagem a gente já tinha assim, um aluno a mais que ia com a gente nos passeios. E aí no segundo dia já tinham mais 3 alunos. E aí um dia eu perguntei para eles, eu falei, gente, de onde tem saído tanto aluno? Ah, professora, a gente tem feito amizade com um monte de gente. E eu já tinha achado isso muito interessante, mas eu falei, bom, nada que adolescentes não façam mesmo. E aí lá pro 10º dia da viagem, um dia a gente está voltando de um passeio com vários alunos que não eram do colégio. E aí a professora, né, que dava aula lá para eles, porque eu acompanho eles lá, eu não dou aula para eles lá. Lá eles têm aula com professores nativos, né, que desenvolvem mais essa parte da linguagem deles e tudo mais, da língua. E aí eu estava voltando com essa professora de um passeio e ela falou assim, nossa, há muito tempo essa colombiana que tá com um dos meninos, né, que estava conversando com eles, já tá aqui há 2 meses e é a primeira vez que eu vejo ela sorrindo assim, tão feliz. E aí eu falei assim, mas engraçado, por que você acha isso? Ela falou, nossa, os seus alunos, a gente queria muito receber alunos como os de vocês. E aí, no fundo, eu já sabia por que isso estava acontecendo e o que realmente ela estava falando. Mas eu resolvi perguntar por quê. E aí ela me falou, nossa, os alunos de vocês têm uma gratidão enorme, um respeito enorme a tudo que eles vivem. Eles são diferentes, são alunos diferentes. Eu não consigo te dizer assim exatamente o que é, mas a sua relação com eles, o jeito que eles tratam as outras pessoas, é muito interessante, porque se você perceber, nenhum dos outros grupos que está aqui tem os agregados juntos. E você conseguiu exatamente isso, com que todos os alunos que tinham vindo separadamente, com que eles ficassem juntos. Então, assim, a união deles, o afeto deles, toda essa questão, assim, sabe, de preocupação com o outro, do que o outro está sentindo, do que o outro está vivendo, é muito forte. E é tão forte que uma terceira pessoa que não tem acesso à pedagogia logosófica, que não conhece a nossa escola, veio falar isso pra gente. E a que você atribui esse resultado que você alcançou nessa viagem? Com certeza, o resultado disso é o resultado do esforço de todos os professores, de toda a equipe, assim, em falar a mesma língua, sabe?
de falar sobre ética, falar sobre gratidão, de demonstrar isso. Às vezes, assim, a nossa festa da família, que ocorre todo ano, é uma correria danada. Então, assim, a gente precisa de uma movimentação da escola muito grande, sabe? De uma mobilização muito grande. E aí você vê todos os professores se ajudando, sabe? Querendo o melhor do outro. Não tem essa questão de um querer aparecer mais que o outro. Não tem, a gente, sabe? Não existe isso aqui, não é um ambiente em que os alunos possam ver que isso acontece. Então, assim, eles veem realmente todo mundo trabalhando na mesma linha de pensamento, de vontade, de habilidade, Então, todo mundo assim se completando, se juntando para um objetivo maior. Então, isso é muito importante, porque eles conseguem perceber que não está só no livro, que não está só no nosso discurso, porque a gente geralmente, né, às vezes é muito difícil assim equilibrar o que a gente quer e a teoria e, né, o que a gente faz. E aqui não, aqui é uma vontade, é um esforço muito grande para que tudo dê certo. E quando você vai sair para uma viagem dessa com os alunos, os grupos são pequenos, são 12 São, alunos, exatamente, né? 12, 15 alunos no máximo. Quando você vai sair para uma viagem dessas, eu imagino que seja feita uma preparação. Sim, e que essa, com certeza. E que essa preparação ela não se atenha só a aspectos práticos da viagem, mas também a valores mesmo, que eles vão ter oportunidade, um preparo mental e sensível. Exatamente. Assim, na verdade, a gente não faz o preparo mental para a viagem especificamente. É um preparo que vem, assim, de todo o ano, por exemplo. Como é uma viagem no meio do ano, e assim, os alunos que estão aqui, por exemplo, há muito tempo, e a gente geralmente leva esses alunos, são os alunos que já estudam aqui há muito tempo, eles já trabalham assim no dia a dia, a preocupação com o outro, o respeito ao outro, o respeito a si mesmo. Então, assim, tem muitas questões que os adolescentes vivem e que a gente pode tratar e a gente vê nessas viagens. Então, assim, eu falo para eles o seguinte, olha, eu quero muito que isso dê certo para vocês, que vocês vejam a importância disso para a vida de vocês. E, assim, eu preciso muito confiar em vocês. Então, a confiança é uma tecla que a gente bate, assim, muito. Então, assim, eles ficam, né, soltos, assim, de alguma maneira, né, de maneira autônoma, eles andam pelo campus, eles conhecem a cidade. E aí, se a gente não trabalha essa questão da confiança, a gente não consegue nem ir no museu aqui do lado, por exemplo. Uhum. Então, assim, como é uma questão que a gente trabalha sempre, desde sala de aula e desde que eu acho que eles se encontram aqui, então é uma questão que a gente não precisa ficar, olha, eu confio em você, a gente não precisa ficar dizendo o tempo todo. Eles já entendem, né? Eles entendem que eu tô ali, que eu quero o melhor para eles e que se porventura eu tenha que dizer um não, por exemplo, é porque, e eu explico porque eu tenho que dizer não às vezes, e eles conseguem entender o meu ponto de vista. Então, assim, esse resultado com certeza é fruto de todo o esforço da escola. E dessa obra maior, né, que foi escrita pelo Pecote, que foi aplicada depois e que todo mundo sempre faz questão de ressaltar e que esteja presente, porque é realmente o que dá vida a tudo, assim, é que eles continuem e até para nós, professores, também. Quando vocês viajam, vocês estão vivendo o ambiente da escola 24 horas por dia. Eu não digo assim o ambiente aqui, o físico e tudo mais, mas assim, aqueles vínculos que se formam dentro da escola que estão além ali da coisa aluno-professor. Em relação a você, e aí eu queria que você respondesse em duas frentes, em relação a você, em relação aos alunos, o que você observa que esse tipo de atividade favorece no desenvolvimento como ser humano? Eu acho que, assim, quando eu penso nessas viagens, e essas viagens são muito cansativas, eu acho que a única coisa que eu consigo pensar de fato, assim, é em gratidão. É uma gratidão, assim, que eu não consigo mensurar. Porque eu vejo como eles são gratos por estarem tendo essa oportunidade, por eu poder estar levando eles, assim... muita gente diz, Alessandra, você é muito corajosa, porque eu não teria coragem de levar esses alunos mesmo para outro país. Então, assim,
Eu fico muito feliz de ter realmente essa coragem de pegá-los e levá-los. Eu fico muito grata aos pais confiarem na escola e confiarem em mim, de levá-los. E eu sinto assim, quando eles saem da escola, assim, há 2 anos a gente já fez a primeira viagem, os alunos falam até hoje comigo e mandam mensagem e agradecem e falam quanto foi, sabe, importante para eles. Os pais vêm agradecer, sabe, dizer que, nossa, eles estão mais autônomos, eles estão mais confiantes. Então, assim, eu acho que gratidão é a palavra que define bem, assim, essa viagem. E eu acho que a gente pensa que gratidão é um sentimento que se cria, assim, do nada. E não, é uma coisa que a gente ensina também. Então, como a gente ensina aqui o que é gratidão, o que é ser grato, eu acho que o resultado é justamente esse. Alessandra, muito obrigada. Eu imagino que seja uma experiência riquíssima realmente e que você tenha muitos outros elementos para trazer. Mas o nosso tempo se esgotou. Obrigada pela presença. Eu que agradeço. Obrigada. E se você quiser saber mais sobre a logosofia e a pedagogia logosófica, acesse o nosso site e visite o nosso canal. Até a próxima! Agora a nossa conversa.